que dá título ao projeto para dispõe sobre parceria do Poder Executivo Municipal com empresas e outras instituições referente ao programa Oportunidade ao Jovem, retirando o termo Prefeitura e colocando o termo Poder Executivo Municipal. Após a leitura, em discussão, 10 minutos, vereador. Senhor presidente, vou usar a tribuna rapidinho. Senhor presidente, a gente tem estado preocupado com os programas sociais, com os projetos que têm sido apresentados para a nossa juventude. Nós vemos aí Senai, nós temos diversas, a dificuldade, às vezes, de vários jovens, vereador Renato Birramer, que querem ampliar seus conhecimentos, se preparar para o mercado de trabalho e, muitas das vezes, não conseguem nenhuma bolsa junto ao Senai ou outras instituições para poder custear os seus estudos. Eu me lembro quando tinha por volta dos 13, 14 anos de idade, né, eu cursei o Senai, né, e trabalhava meio expediente numa fábrica e a outra parte eu estava no Senai. Fiz lá meu curso de torneiro mecânico. Mas os tempos vêm mudando, né? As necessidades de aprimoramento, as necessidades de buscar novos conhecimentos e também a necessidade financeira que muitos jovens têm de poder ter o seu sustento próprio, poder comprar o seu tênis. Outro dia mesmo uma mãe ligou falando conosco assim, preocupada, que ela não tem condições de dar para o filho dela o que ela gostaria de dar. E o filho muitas das vezes vê os outros colegas de outras classes sociais acessando os bens de consumo que estão à disposição da sociedade, que é um fato. Nós vivemos numa sociedade de consumo onde a propaganda joga para todo o tempo os valores que têm os produtos que são anunciados, e gera, é claro, na juventude e em nós também adultos, o desejo do consumo, mas para tanto nós precisamos ter dinheiro, precisamos ter recurso, mas também precisamos nos preparar para um futuro. E aí esse projeto, essa indicação legislativa, na verdade, não é um projeto de lei, é uma indicação porque a prefeitura, para que a prefeitura tome alguma atitude de fazer parcerias com a iniciativa privada, que seja para que estes jovens possam estar prestando um serviço na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, numa parceria, essas empresas da iniciativa privada tenham parceria com o Poder Público Municipal, para que possa complementar o salário ou, ao mesmo tempo, ajudá-los até na condução para esses projetos. Nós vemos no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, muitos jovens de comunidades carentes, num governo anterior ao que está, né, nós vimos vários jovens participando de um projeto social, na época parece que era Jovens pela Paz, onde tirava jovens de comunidades carentes, das favelas do Rio de Janeiro, e colocava-os prestando um serviço junto a diversos órgãos do governo estadual e até mesmo do governo municipal. E em nosso município nós não temos nenhuma dessas iniciativas. A juventude aqui de nossa cidade, ela não tem tido amparo na questão do seu primeiro emprego, na questão do apoio ao estar prestando serviço numa iniciativa privada em parceria com o município, e em parceria com o município, a iniciativa privada lucraria com os benefícios que nós colocamos aqui nesse projeto. Portanto, senhor presidente, eu creio que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, as secretarias, as pastas que detêm esse princípio, poderiam sentar-se e discutir, vereador Renato Birramer, como que está sendo projetado o futuro dessa juventude, que nós não temos visto ainda, né, nada que possa ampará-los, nada que possa incentivá-los. Quando eles vão para uma empresa prestar aquele serviço de meio turno que seja, o tempo é curto. Quando permanece, quando sai, e as empresas também têm receio, muitas das vezes, de contratar o primeiro emprego e gerar vínculo empregatício. Então nós temos que buscar uma forma de atender essa juventude e, ao mesmo tempo, prestigiar as empresas que dão esse suporte. Então eu coloquei aqui, tenho a honra de submeter a apreciação dos pares desta Casa Legislativa para exame, discussão e votação, o projeto de indicação legislativa que dispõe sobre a parceria entre o Poder Público Municipal, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e empresas e outras instituições referente ao programa Oportunidade ao Jovem. O programa Oportunidade ao Jovem tem por objetivo contribuir com a diminuição da pobreza e estimular o desenvolvimento das diversas regiões da cidade, auxiliando os jovens
na sua instrução, cultura e preparação para o trabalho. Então, isso tudo não precisaria acontecer no centro da cidade somente. Poderíamos ter parceria com a empresa da iniciativa privada na região de Campo do Coelho, na região de Amparo. Por exemplo, nós temos uma fábrica de tubos em Amparo, nós temos em Varginha, tem hotéis, tem pousadas, tem todas as regiões da cidade, tem algum empreendimento que poderia ter o jovem ali, não substituindo a mão de obra formal, mas ter o jovem em meio tempo, percebendo uma remuneração que seja metade do salário mínimo vigente, e a prefeitura reconhecendo isso e também entrando com a sua parcela de contribuição, que seja com transporte, por exemplo, que seja com vale transporte, por exemplo, porque essa juventude não pode ficar à mercê do futuro não tão promissor como nós temos visto em muitas situações, principalmente com o aumento por aí afora do consumo de drogas, crack, bebida alcoólica. Pois não, vereador Renata Beihame? Essa preocupação de Vossa Excelência é a minha preocupação. O número de jovens tem aumentado, as oportunidades têm diminuído. O Brasil cresce a um Uruguai por ano. Em cada 12 anos cresce uma Argentina. Está previsto que nas próximas 3 décadas a população do Brasil poderá dobrar. Então, o número de jovens vai aumentar desproporcionalmente às oportunidades, inclusive em relação à educação. Isso é uma preocupação muito grande. Na Grande São Paulo, por exemplo, existem entre 15 e 24 anos 3,5 milhões de jovens nessa faixa etária. 28%, 950 mil, não estudam, não trabalham. Nós podemos extrapolar isso para o Rio de Janeiro e até no nosso município, quando acredita-se que milhares de jovens nessa faixa não trabalham, não estudam, não têm oportunidade. Os pobres, principalmente, os menos favorecidos pela sorte, não têm oportunidade. Nós precisamos de projetos nesse sentido para que possamos combater os vícios, as drogas, combater esse tipo de comportamento que alguns jovens têm, porque eles ficam na ociosidade, eles não trabalham, não estudam, e aí as consequências, a Excelência sabe muito bem quais são. Vereador, agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Na verdade, o que nós vemos é que fica até difícil, porque nós temos o Estatuto da Criança, do Adolescente, que traz algumas medidas protetivas, e em algumas áreas você não foi substituído por outros programas. Por exemplo, o jovem de 14, 15, 16 anos, ele não pode trabalhar. Por lei, uma empresa não pode contratar um jovem nessa idade. No passado podia. Claro que tem seus avanços, mas ao mesmo tempo também a municipalidade tem que avançar com outros programas que possam inserir essa juventude, possam começar a colocá-los a salvo de estar o dia inteiro sem ter o que fazer. Não é somente a questão do trabalho em si como função para obter recursos financeiros, mas se trata também na formação integral, se trata também na conquista de valores pessoais e na conquista da valorização do trabalho, porque tem um dito popular que diz: o trabalho engrandece o homem. Então, o que nós precisamos ver? Nós não podemos simplesmente assistir, a lei afirmando que essa juventude não pode trabalhar e as empresas não contratam, porque realmente há uma fiscalização rigorosa do Ministério do Trabalho, correto, cumprimento da lei. Mas nós, o município, tem que ter outros mecanismos de inserção desse jovem. Vereador professor Pierre. Vereador Edson Flávio, importante o tema do jovem. Realmente a gente precisa começar a estudar caminhos para poder atender a nossa juventude, seja na oportunidade de sua formação técnica para o trabalho, seja para o esporte, tão necessário para afastar essa juventude da criminalidade e também do consumo de drogas como o crack, que vem também assolando o nosso município, seja também na área cultural da nossa juventude. Eu tive a oportunidade essa semana de receber um presente cordial de um jovem
Eu fiquei encantado com o trabalho musical dele, MC Shaolin. Fantásticas letras do MC Shaolin. E que talento imenso, mas não tem o que Vossa Excelência vem colocando: oportunidades. A gente precisa criar espaços de oportunidades para a nossa juventude. Eu citei aqui o MC Shaolin, mas quantos outros jovens também não têm a mesma oportunidade? E eu gostaria de ir lá na raiz da palavra jovem, porque na medida em que não damos oportunidade ao jovem, o jovem começa a se sentir um pouco marginalizado da sociedade e começa a perder a expectativa da sua função social. Mas a palavra jovem é tão linda, vereador Edson Flávio, e a gente precisa fazer com que ela renasça na sua essência, no seu sentido. Eu espero que todos atentem para isso, porque a gente precisa ter essa compreensão. A palavra jovem, ela deriva de uma variação do nome Júpiter, que é um nome de um deus mitológico da cultura romana. E sabemos nós que Júpiter é uma variação de Zeus, que é o maior deus da cultura grega. Era o deus do panteão. E quando Roma conquistou a Grécia, eles absorveram a cultura grega, só que deram nomes e cor local à cultura religiosa da região. E Zeus ganhou o nome de Júpiter. E na variação do nome Júpiter, no latim, ela aparece com a forma Jove, em alguns casos, e vai aparecer a forma jovem, na forma acusativa do objeto direto, que eu estou dando essa explicação técnica da língua. Porque Júpiter é mudança. Jovem recebeu esse nome porque é a idade que se muda a questão fisiológica, mas também é a idade que, além de mudar por dentro e fisiologicamente, é quando o jovem propõe a mudança. Todas as revoluções no nosso país vieram das mãos dos jovens, de mentes jovens. Cito aqui a questão da ditadura, que é um exemplo bem claro de que foi a força da juventude. E como os grêmios estão desativados nas nossas escolas, e como que o jovem perde a perspectiva de oportunidade, na medida que isso não é desenvolvido na escola como poderia ser. Então, Vossa Excelência traz hoje um encaminhamento que o Executivo terá de regulamentar, por isso faz, mediante indicação legislativa, porque ele vai ter que ver a fonte de custeio para isso, e nós devemos aqui nos debruçar para isso, para vermos onde nós podemos orientar o Executivo, sobretudo na Comissão de Finanças e Orçamento, para ter o custeio para que esse projeto possa acontecer e vingar. Então, eu reputo de grande importância a proposição de Vossa Excelência, que cutuca o Poder Executivo no bom sentido, para que abra os olhos para o nosso jovem e possa oportunizar a ele o olhar de que ele é mudança, tanto de estágio de maturação, mas que também é fundamental para a mudança social. Isso se dá com oportunidade. Então, reputo de grande importância a ação de Vossa Excelência, mais uma vez nessa noite. Parabéns, vereador Edson Flávio. Vereador professor Pierre, e com certeza nós temos, por dever constitucional, uma responsabilidade com essa juventude, né? Teve até a PEC agora, né? A PEC da juventude, que foi aprovada, até me perdoa aqui novamente a palavra, a PEC foi aprovada agora. Um minuto, vereador. E o nosso estatuto está para ser aprovado em segunda discussão, que é uma construção importantíssima dessa casa. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Edson Flávio, demais vereadores, senhoras e senhores, é interessante vosso projeto, isso porque se faz presente aqui na assistência Deolindo Gonçalves Machado, que é uma liderança de São Geraldo, que através do futebol ocupa o tempo de vários jovens daquele importante bairro da sociedade friburguense. Por outro lado, a preocupação, tenho caminhado a cidade de Nova Friburgo, ouvindo a população, e todos os dias eu encontro alguma mãe ou algum pai que me faz o seguinte pedido. Vou repetir: todos os dias encontro ou uma mãe ou um pai que me faz o seguinte pedido, para poder ajudar a tirar o filho ou a filha das drogas. Todos os dias são todos os dias. E aí você tira a quantidade, por uma amostragem, de pessoas que não têm a oportunidade de ocupar o seu tempo
da forma com que Vossa Excelência propõe. Então, o vosso projeto, com certeza, traz melhoria para a vida do povo friburguense, para a juventude. Por outro lado, eu lembro o Paulinho, que é um dono de uma oficina lá no Rui Sanglar, que o filho dele tem 13 para 14 anos, anda com ele direto, assim como o Paulinho usa o uniforme de mecânico, o filho dele, de 13, 14 anos, também usa. E o sonho dele é fazer um curso de ignição eletrônica. O vice-prefeito Demerval Barbosa Moreira viabilizou um espaço e foi negado através das instituições que tomam conta do adolescente para que ele obtivesse essa autorização, para poder roubar, matar, se envolver em tráfico. Algumas instituições não estão preocupadas, mas quando o jovem quer dedicar o seu tempo para uma formação profissional, é vedada essa possibilidade, o que, no meu modo de entender, é um grande equívoco. Felicito Vossa Excelência por vossa proposição. Vereador Marcos Medeiros, obrigado pela contribuição com vossa fala. Senhor presidente, então o projeto é esse, e é um projeto de indicação legislativa, portanto, que dispõe sobre a parceria do Poder Executivo Municipal com empresas e outras instituições referente ao programa Oportunidade ao Jovem. Nós não podemos ter apreço ao não trabalho, ou seja, a lei tem muitas das vezes levado muitos jovens a querer estar distante do trabalho, quando nós, creio que a maioria desta casa, praticamente todos, começamos a trabalhar muito cedo nós já estamos envolvidos com o trabalho, temos apreço ao trabalho, por isso nós estamos batalhando e muitas das vezes até Deus nos trouxe até aqui. Agora, nós não podemos cultuar a questão de estar longe do trabalho, longe dos compromissos e ficar, não posso trabalhar, não posso fazer isso, a lei me protege, e as famílias desesperadas e preocupadas e o município não fazendo nada. Portanto, nós apresentamos essa indicação legislativa, espero uma boa acolhida dela por parte do Poder Executivo, das secretarias nas quais ele transitará, e também uma tomada rápida de posição. Obrigado, presidente. Esse é o projeto. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam em discussão única permaneçam como estão. Aprovado. Também indicação legislativa do vereador Sérgio Xavier. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito, recomendando a nomeação de um administrador para a Fazenda da Laje, em Conselheiro Paulino. Vereador Edson Flávio, fazer a leitura rapidamente. Câmara Municipal de Nova Friburgo, senhores vereadores, solicito envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Heraldo Bento de Mello, o seguinte projeto de indicação legislativa: recomenda a nomeação de um administrador para a Fazenda da Laje, em Conselheiro Paulino, e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a nomear um administrador para a Comunidade Fazenda da Laje, em Conselheiro Paulino. Parágrafo único. A finalidade principal desta indicação legislativa é a de criar o cargo de administrador para que seja priorizado o atendimento à população local. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa indicação legislativa serão obtidas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Essa indicação legislativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, senhor presidente. Rapidamente, senhores vereadores, passar a presidência ao vereador Manuel Martins, nosso segundo vice-presidente, e falar aos senhores vereadores que, na verdade, é um bairro importante para Conselheiro Paulino, toda aquela extensão de área da Fazenda da Laje, Janela das Andorinhas, e que não tem por parte aí do Executivo Municipal um administrador, uma pessoa que fique ali à disposição, trabalhando, que monte uma equipe para trazer ali. Nós temos ali o cemitério, Trilha do Céu, nós temos agora a possibilidade de investimento do Executivo Municipal de construir o bairro Nova Cidade, ali, as centenas de casas, através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, na verdade, um bairro importante, uma localidade importante, onde o Executivo Municipal, não só este, como outros que já passaram, tem uma dívida com esta localidade. A gente que faz muitas visitas à localidade sabe da necessidade, por ocasião das chuvas ali, houveram vários deslizamentos, inclusive impedindo o acesso ao bairro, os ônibus. Então, a gente precisa de ter uma equipe permanente dentro hoje da Fazenda da Laje, para que esse trabalho seja efetivamente mais produtivo e importante para a localidade. Então, por isso, nós estamos sugerindo essa indicação legislativa ao Executivo Municipal, para que o prefeito e a equipe municipal possa analisar de uma forma bastante criteriosa e que faça aí
um estudo dentro da administração pública, no sentido de efetivar aí um administrador e uma estrutura, né, não só o administrador, mas uma estrutura que possa dar uma administração aí à Fazenda Laje. O vereador Marcos Medeiros havia solicitado primeiro, vereador, já passo para Vossa Excelência. Presidente Sérgio Xavier, Vossa Excelência é muito sensível na hora que apresenta essa proposição de tamanho e envergadura. Eu que desde criança sempre andei de bicicleta ali, indo no Manel do Queijo, na Ponte de Ferro, ou na casa do Juarez, que já foi vereador com a gente, secretário e conselheiro, ou até visitando o Tião Guerra naquela importante e conceituada escola que ele disponibiliza para a população do 6º Distrito. É importante quando se faz esse pedido, aonde a gente sabe a Trilha do Céu, o cemitério, aonde a estrada que dá acesso está em péssimo estado de conservação, aonde ali se tem mais de 400 cachorros que a Juliana toma conta pela Combina. A gente faz até um apelo à CAENF que libere lá para ela o que ela está pedindo com relação à falta de água, pipa d'água para poder saciar a sede dos animais. Então, naquela localidade, com certeza, existem vários pontos turísticos e é importante que se tenha esse tipo de preocupação, onde o braço da administração pública possa se fazer presente, porque eu sei o quanto aquela população necessita de alguém que esteja olhando e que possa levar informação para a prefeitura. Mas que o atual prefeito não faça igual ele está fazendo em outros bairros, onde nomeia de maneira política o responsável pelo bairro, mas não dá estrutura para que possa melhorar a vida dos cidadãos daquele bairro. Vossa Excelência está no seu papel, está fazendo o pedido, que o prefeito acate, execute, mas que dê estrutura para esse futuro administrador dessa importante e conceituada localidade. Obrigado, vereador. Como eu disse, já dito também na minha fala, é importante que não só nomeie o administrador, nós não queremos aqui a nomeação, mas sim uma estrutura que possa servir ao bairro, às pessoas e às importantes instituições que tem ali, como Vossa Excelência disse, além de todas as instituições que tem ali, nós temos um importante lugar que serve também de acesso ao bairro e de atributos turísticos no nosso município. Então, a gente precisa incentivar, precisa fazer, se a gente quer que o município cresça, que a nossa economia cresça, nós temos que disponibilizar a estrutura e somente o poder público pode fazer desta forma. Então, solicito aí este envio desta mensagem da indicação legislativa ao prefeito, no intuito de sensibilizar toda a equipe municipal e possa criar essa estrutura o mais rápido possível. Desta forma, são essas minhas palavras e eu peço o voto a Vossas Excelências. Senhores vereadores, portanto, após a discussão... Eu retorno a palavra ao presidente Sérgio Xavier. Muito obrigado, vereador Manuel Martins. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, Pois não, vereador. antes de Vossa Excelência entrar no próximo tema, já que as solicitações de mensagem executivo já se esgotaram em termos de votação, Nós temos ainda uma moção, vereador. tem uma moção, mas Sim, é sim. só fazer uma proposta para a próxima sessão ou para uma outra, queria até que os vereadores prestassem bem atenção. Nós temos vários projetos em segunda discussão que já foram discutidos em primeira e estão embarreirando até mesmo o processo de votação. Então, solicitar a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais pares, que nós pudéssemos, numa sessão, fazer a votação desses projetos, uma vez que os mesmos já foram discutidos, desde que, logicamente, os vereadores se comprometam em não fazer uma segunda discussão e nós possamos dar celeridade ao processo de votação da casa. Então, uma vez que a pauta ficou trancada, a gente consegue ganhar tempo, dar celeridade à secretaria e destravar bastante aí o trabalho de tramitação dos projetos, senhor presidente. Então, vai aqui uma sugestão do ponto de vista para a gente dar celeridade à votação desses projetos que estão em segunda discussão. Seria importante, vereador, mas eu posso fazer sem a concordância de todos os pares. Posso até futuramente colocar a secretaria
né, em contato com os vereadores para saber da necessidade. Aqueles vereadores que concordarem com a não discussão, né, a gente pode incluir todos eles numa mesma sessão. Vou tentar fazer isso com o pessoal da secretaria e os vereadores. Senhor presidente, nós não poderíamos fazer isso agora, aproveitando que temos aqui o presidente da CCJ, os membros da CCJ. Eu penso que talvez seja de comum acordo do plenário essa proposição, porque dinamiza o processo. Já foram projetos que já foram discutidos. Não tem mais discussão, venha e vote no todo. E é um voto objetivo, dá celeridade. Pelo menos é o entendimento que tem, e penso que seja de bom grado para a tramitação dos demais projetos. Vereador Jorge Carvalho. Conforme eu havia conversado com Vossa Excelência também, eu acho que uma outra coisa que torna lenta a sessão é a leitura da matéria. Conforme é feito na Assembleia Legislativa, lá o deputado recebe já a matéria impressa, ele já sabe que vai ser votado. E dessa forma a coisa agiliza, a votação agiliza. Eu acho que poderia ser, cada projeto que chega, o vereador recebe ali, já sabe o que vai ser votado, e isso transforma a sessão com mais celeridade. Então eu gostaria, vereador, acho que a ideia de Vossa Excelência é interessante, mas eu gostaria de propor que nós fizéssemos aí uma reunião até terça-feira, marcarmos aí uma hora, para que a gente possa elaborar uma série de situações que dê dinamismo à sessão e que nós possamos discutir na próxima. Porque nós já estamos, praticamente já esgotou o tempo da sessão e nós ainda temos uma pauta enorme para votar. Então, se nós formos colocar mais uma, vai dar, de repente, vamos votar coisa que não foi bem discutida. Então, eu proponho amanhã fazer contato à Comissão de Justiça, com os demais vereadores, e elaborarmos alguma proposta para a próxima sessão, se Vossa Excelência assim permitir. Nesse sentido de votação, sem qualquer problema, é uma proposta mesmo para que nós possamos dar celeridade a isso. Acho que é uma proposta objetiva, senhor presidente, que já se discutiu em primeira discussão. Mas a gente pode depois, em reunião, como propôs o vereador Jorge Carvalho, decidir sobre isso e ver de que maneira a gente pode dar agilidade nas votações dos projetos para o bem da nossa coletividade. Então, senhores vereadores. Pela ordem. Pois não, vereador. Não, só para o vereador Jorge Carvalho falou na leitura, mas a leitura que Vossa Excelência está se referindo na segunda votação, né? Na primeira teria que ser. Acho que até a primeira, porque o vereador tendo o projeto, só quando for de extrema necessidade, ele pede a leitura. Porque muitas das vezes você vai ler o projeto, vai ler a justificativa e a coisa acaba ficando emperrada. A leitura na primeira votação eu acho fundamental. Então vamos discutir isso. Fundamental até porque para que as pessoas possam ter conhecimento do que está sendo votado. Senão nós vamos avançar. Resolver tornar a coisa mais longa. Exatamente. Senhores vereadores, portanto, vamos avançar. Nós temos, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que a partir da próxima sessão nós não trouxéssemos os celulares para a bancada, né? Que os vereadores ou desligassem ou deixassem com a assessoria, porque isso tem interferido muito no sistema de som, né? E as pessoas em casa têm reclamado bastante. O pessoal da equipe, se os senhores observarem esse zumbido que fica ao fim, né? Isso é devido à interferência dos celulares. Ele mesmo estando no Vibracol, ele dá essa interferência. Então, eu peço a gentileza dos senhores vereadores que deixem com a assessoria, né? Ou desliguem os celulares a partir da próxima sessão, para que a gente não tenha essa interferência aí no sistema de som da casa. Vamos avançar. Envio de moção especial de louvor, solicitado pelo vereador Isaac Demani, com o pastor Pedro Simão da Silva, pelo terceiro ano à frente da presidência da Igreja Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino. Em discussão. Senhor presidente, rapidamente, fazer uma defesa dessa moção que proponho que o querido pastor Pedro Simão da Silva, presidente da Assembleia de Deus Conselheiro Paulino, receba, pelo fato, senhor presidente, que no próximo sábado, dia 18, será reinaugurado o templo sede da Igreja Assembleia de Deus Conselheiro Paulino, e ficou uma obra, um templo moderno, dos mais bonitos que nós temos em Nova Friburgo, e em apenas 3 anos de gestão do querido pastor Pedro Simão à frente da igreja, conseguiu realizar ali o sonho daquela comunidade cristã, de ter ali uma reforma e ampliação do seu templo, e no dia 18 será a reinauguração do templo,
E eu gostaria de estar ali homenageando o pastor Pedro Simão, representando essa Casa Legislativa, com a entrega dessa moção, que tenho certeza que será aprovada por unanimidade, em reconhecimento ali ao belíssimo trabalho que vem sendo feito pelo querido pastor Pedro Simão. Então, eu conto com a colaboração e aprovação de todos nessa homenagem justa que será feita ao querido pastor Pedro Simão da Silva. Pequena parte, vereador. Sim, vereador Marcos Medeiros. Tenho a possibilidade de, desde bem jovem, frequentar a igreja que já foi do pastor Salvador e que hoje o pastor Pedro, com tanta habilidade e com tanta sapiência e com tanto afeto, administra aquela importante instituição evangélica. Então, quando Vossa Excelência faz esse lembrete, me remete à luta que o pastor teve de chegar a estudar, se formar psicólogo. Várias vezes eu passei em frente à igreja e o via namorando a obra da igreja, a fachada, como ia ficar. E o pastor é um abnegado com relação à sua dedicação às suas ovelhas e aos fiéis que fazem parte da sua instituição religiosa. Então, Vossa Excelência, mais uma vez, é muito feliz nesta proposição, porque homenageia um homem de bem, um homem que deve servir de exemplo, um grande líder para o 6º Distrito. Parabéns a Vossa Excelência. Com certeza, vereador Marcos Medeiros. Muito bem lembrou o pastor Salvador Teodoro Montel. Foi ali o presidente daquela igreja durante décadas, e o pastor Pedro Simão foi seu pastor auxiliar, vice-presidente durante 17 anos, e assumiu a igreja com disposição. Sim, vereador Renato. Com muita disposição, com muito afinco, que conseguiu ali realizar uma belíssima obra, prestigiando aquela comunidade. Pois não, querido vereador? Eu, inclusive, conheci o pastor Pedro na época que o pastor titular, ainda o pastor Salvador, era e já vi ali, aliás, Vossa Excelência que me apresentou a ele, o trabalho do pastor Pedro. Ele já anunciava o que seria depois que ele assumiu o comando da igreja e desenvolveu de uma forma rápida, célere, e ele é merecedor de toda essa homenagem. Eu estendo também um abraço ao pastor Salvador. Obrigado, vereador Renato. Com certeza, vereador Edson Flávio. Eu também quero parabenizar Vossa Excelência, uma vez que nós temos acompanhado ali a trajetória do pastor Pedro à frente daquela igreja, né, tem feito um grande trabalho, não só na região de Conselheiro Paulino, mas em toda Nova Friburgo e fora dela, uma vez que essa denominação tem congregação em Cachoeira de Macacu, fora do município, e ao mesmo tempo lembro quando trabalhava na Rádio Caledônia, a gente pôde estar juntos ali na troca de quando o pastor saiu, o pastor Salvador saiu, o pastor Pedro entrou lá dirigindo os rumos da instituição, e realmente tem sido muito importante para Conselheiro Paulino, principalmente para São Jorge, Três Irmãos, Loteamento Floresta, onde tem a maioria da membresia, residindo ali naquele entorno, né? Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela visão e pela valoração ou valorização que seja de pessoas ou de homens e mulheres que fazem um trabalho tão importante no nosso município, que é transformando vidas. Esse poderia ser até um tema, e eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Obrigado, vereador Edson Flávio. Registrando que eu tive a felicidade de ser membro daquela igreja durante 11 anos e tenho um carinho muito especial, não só pelo pastor Pedro, pelo pastor Salvador e todos ali membros daquela igreja que eu tenho aí guardado no meu coração um carinho, um afeto muito especial por todos. Então, conto com a aprovação dos meus queridos colegas para fazermos essa justa homenagem ao querido pastor Pedro Simão da Silva. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única das indicações. Vereador Marcelo Verli. Só rapidamente pedir que o senhor encaminhe a secretaria e peça uma celeridade que ainda no dia de amanhã possa confeccionar essa moção para que no sábado eu possa estar entregando. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Veloz, senhor presidente. Pois não, vereador. Nesse momento, falar e anunciar a presença do Wilson Sombra, ele que é do Rio de Janeiro, está aqui presente em nossa sociedade, que tem acompanhado para e passo o trabalho dessa egrégia e notável Casa Legislativa. Ele que, por 8 anos, administrou o governo do Estado e que agora está bem próximo da nossa cidade e foi pego pelo laço do coração pela Natália. Então, é uma importante pessoa e personalidade do Estado que se faz presente agora com frequência em nossa assistência.
Pois não, vereador. A presidência registra com prazer e também as demais pessoas que nos prestigiam nesta noite. Discussão única das indicações do vereador Marcelo Verli, 7548 a 7554, 7610 a 7613, 7636, 7638, 7691, 7705, 7707, 7723 a 7725. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador Manuel Martins, 7700 a 7704, 7708, 7726. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador Renato Abirrâmia, 7311, 7314, 7555, 7558, 7639, 7642, 7692, 7694, 7736, 7738. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador Cláudio Damião, 7575 a 7579, 7650, 7651. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador professor Pierre, 7580 a 7588. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações do vereador Francisco de Barros, assinada pelo vereador Isaac Demani, 7559. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Indicações do vereador Marcos Medeiros, 6740, 6741, 6776, 6777, 6815 a 6819, 6862 a 6868, 6947 a 6954, 7006, 7007, 7065 a 7067, 7131, 7133, 7182, 7188, 7214, 7239 a 7244, 7333 a 7339, 7374 a 7380, 7425 a 7431, 7479 a 7485 e 7523 a 7528. Pois não, vereador. Senhor presidente, são cerca de 80 indicações, onde destaco a recuperação dos brinquedos da área de lazer da Praça Getúlio Vargas, reforço no policiamento na Avenida Galdino do Vale, no centro, conserto de buracos em algumas ruas de Olaria, e principalmente essa aqui, que tem sido uma quantidade enorme de pessoas que têm pedido o conserto de buracos no loteamento Jacina, na Chácara do Paraíso, que com certeza ali precisa do olhar do homem e da mulher pública com mais carinho. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues, 6565 a 6569, 6606, 6700 a 6702, 6711, 6978 a 6981, 7051 a 7057, 7108 a 7112, 7178 a 7179, 7222 a 7226, 7307, 7365. Senhor presidente, pela ordem. A 7373, 7536 a 7540, 7626, 7634, 7635, 7687 a 7690, 7696 a 7699. Pois não, vereador. Pela ordem, só para pedir destaque aqui para 7178, eu não quero que aqui ser repetitivo, né? Eu já estou repetindo essa indicação e estou, de vez em quando, eu venho à tribuna falar sobre essa questão da mudança da Feira Livre de Olaria ou para o pátio da Altran ou para a Via Expressa. Eu não sei se falta vontade política ou coragem de fazer essa mudança. Existe, inclusive, um processo no Ministério Público de alguns moradores de uma das ruas em que a feira hoje está localizada. É uma falta de respeito com o bairro de Olaria, uma feira na rua principal do bairro, aos domingos, fica até às 15 horas para recolhimento do lixo.
Eu já cansei de dizer isso aqui. As pessoas que moram ali não têm condição de tirar seus carros da garagem no dia de domingo. Se uma ambulância, uma pessoa passar mal, não tem como entrar a ambulância. Se uma casa pegar fogo, não tem como o corpo de bombeiro também entrar. Parte, vereador? Consigo ver. Então, é um absurdo isso. E o que acontece? No pátio da Altran, a antiga sede da FAOL, existe lá um espaço muito grande que hoje está sendo ocupado por carros que são recolhidos e que estão lá expostos ao vento, à chuva, ao sol, inclusive causando até foco de dengue. E é um local que não mudaria nada no centro, as pessoas teriam facilidade, né? Porque às vezes nós pensamos na Via Expressa tem a travessia da rua principal, teria que ter todo um aparato para poder instalar lá a feira. Mas o pátio lá da Altran, hoje atenderia a comunidade de Olaria, que isso é uma reclamação constante. Eu não tenho medo nenhum de assumir isso. Se por exemplo, o executivo não quiser assumir, eu assumo isso, até com risco de ganhar ou perder a eleição. Para mim não importa. O que importa é que se tem que ter um respeito com o bairro de Olaria, que aquilo é uma verdadeira falta de respeito. Inclusive, por ocasião dos domingos, a rua Gustavo Lira se torna mão dupla, quer dizer, causando um transtorno tremendo, um perigo tremendo. Então, mais uma vez aqui, eu apelo ao Executivo Municipal que nós possamos fazer esse benefício para a comunidade de Olaria. Um bairro grandioso, com 35 mil eleitores, hoje tem no bairro de Olaria, mais de 50 mil habitantes. É impossível, nos dias de hoje, a feira continuar da maneira que está. Tenho um projeto meu que foi aprovado aqui na Câmara para que todas as feiras de Friburgo fossem padronizadas, com barracas padronizadas, o pessoal trabalhar com jaleco, com crachá, enfim, dar uma nova dinâmica na feira, se tornar um ponto turístico. Agora, o que não pode é continuar da maneira que está. Isso eu vou aplicar aqui o meu mandato todo, quanto representante do bairro. Eu espero que realmente o Executivo possa ter essa atenção com a comunidade de Olaria, que eu acho de suma importância. Pois não, vereador? Só lembrar que eu sou testemunha da sua luta nesse sentido, desde o meu primeiro mandato, eu estou no 5º, desde o meu primeiro mandato que eu vejo Vossa Excelência brigando por uma solução definitiva para essa situação da feira em Olaria. E entra governo, sai governo e não consegue. Vou entrar com Vossa Excelência nessa luta aí, porque Vossa Excelência tem sido um guerreiro nessa situação. Eu agradeço, vereador. Eu tenho certeza que a comunidade, nós fizemos uma pesquisa e mais de 80% da comunidade de Olaria, que é isso. Alguns feirantes, naturalmente, são contra porque toda mudança causa sempre algum transtorno. Mas é importante que nós tenhamos respeito com o bairro. É impossível, nos dias de hoje, uma feira no meio da rua, né? Como disse aqui, há pouco tempo, um cidadão, o seu neto passou mal, né? E ele teve que solicitar de um vizinho distante para pegar o neto dele e levar para o hospital, porque ele não conseguiu tirar o carro da garagem. Então, isso não existe, isso tem que acabar. Eu acho que é o momento de nós tomarmos essa... Agradeço, Vossa Excelência, inclusive, o apoio. Espero que todos os vereadores também nos apoiem nesse sentido, porque realmente não pode continuar como está. Obrigado, vereador. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador de São Flávio, 6641 a 6649, 6670 a 6678, 6680 a 6699, 6785 a 6786, 6788 a 6801, 7029 a 7043, 7123 a 7130, 7171 a 7175, 7177, 7245 a 7251, 7340 a 7346, 7386, 7392, 7451 a 7460, 7486 a 7492, 7529 a 7535, 7541 a 7547, 7589 a 7594. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Só um pequeno comentário, presidente. Essas aqui são muitas indicações, algumas delas já estão até sendo feitas pelo Executivo. Com relação ao Lazareto, né, já foi feito ali um multirão ali de limpeza naquela escadaria. A Energisa
também já esteve lá tocando as lâmpadas, algumas indicações que nós fizemos. Mas aqui tem pavimentação da estrada do Alto Catete, aqui tem também asfaltamento do loteamento Vale do Paraíso, no Alto da Chácara. Senhor presidente, nós temos diversos bairros aí que ainda estão sofrendo pela questão da pavimentação e da urbanização, né? Não tem rede de esgoto, não tem a questão do calçamento, daqui a pouquinho vem novamente o período de chuvas, e nós vamos observar alguns bairros nessa situação. Nova Suíça, por exemplo, eu quero mais uma vez fazer um apelo, aproveitar a liderança de governo, fazer um apelo ao prefeito para que possa atender com urgência aquela comunidade, a nossa comunidade ali, que 8 ruas do bairro, mais de 8 ruas ainda não foram pavimentadas. Nós temos desde o início do mandato, no primeiro dia de mandato, nós encaminhamos para esta casa, encaminhamos para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, tive reuniões com o prefeito, levei fotografias, fotografei todas as ruas do bairro, todos os problemas, e eu espero agora, com a chegada desses novos equipamentos, que eu até aproveito para parabenizar a Prefeitura Municipal, os tratores, caminhões, rolo compressor e um monte de maquinário, para que isso também dê agilidade à urbanização destas comunidades. Então, eu cito aqui, por exemplo, lá o loteamento Vale do Paraíso. Eu cito, por exemplo, também lá o Vale Radiante. Cito loteamento Bom Jesus 1 e Bom Jesus 2. Loteamento Bom Jesus 2, por exemplo, a situação ali na divisa com o Rui Sanglar, complicadíssima. Não tem lâmpada nas ruas, uma escuridão total, as escadarias de acesso não tem nada. Lá no Jardim dos Reis, Nova Suíça, as pessoas têm que descer por uma escadaria lá, que nem escadaria é um trilho, na verdade, deixando o ser humano numa condição até degradante. E ainda, senhor presidente, eu coloquei aqui a questão do posto de saúde de Vargem Alta. No posto de saúde de Vargem Alta, para o senhor ter uma ideia, não tem um computador. Posto de saúde de Vargem Alta, as pessoas que trabalham ali não têm as mínimas condições de trabalho, não tem um telefone público na dependência, ou público, ou da própria Secretaria da Fundação Municipal de Saúde, nas dependências do posto de saúde. Se acontece alguma coisa, não tem como se comunicar, porque se o seu orelhão estiver ocupado, estiver quebrado, já era, não funciona. Tem lá um consultório dentário, a cadeira quebrada, não tem dentista. O povo ali da região de Vargem Alta, o produtor rural, o produtor de flores ali, se tem uma necessidade de um tratamento, tem que sair e vir aqui ao centro, tão distante, numa estrada tão ruim, quanto quem vem aqui por dentro, passando pela Estrada Velha do Amparo, pelo Coronel 61, muito ruim. E eu coloco aqui também, senhor presidente, a questão do placa de identificação no ponto de táxi da pracinha de Olaria, vereador Reinaldo Rodrigues. As pessoas cismam de estacionar os seus veículos na pracinha de Olaria, quando os taxistas ali chegam, não tem mais lugar. E também uma organização naquele trânsito ali perto da escola, na parte do meio-dia, quando se chega ali no centro de Olaria, não tem um agente de trânsito ali organizando aquela área ali. Permite, vereador, uma parte. Pois não. Parabenizar Vossa Excelência pelas indicações. Essa questão do táxi, do ponto de táxi de Olaria e a questão ali dos sinais, existe um projeto já que foi para licitação de toda a reforma daquela praça, desde lá do início da rua Gustavo Lira, na esquina, até lá em cima, para cima do Dermeval Barbosa Moreira, onde aquela praça, na verdade, aquele contorno que você faz para entrar para Presidente Vargas, vai acabar, por uma solicitação nossa, quem entrar para Presidente Vargas vai entrar pela Via Expressa e aquela parte ali vai se transformar toda em praça, inclusive regularizando ali a questão do ponto de táxi e tudo. Ali acabaria 2 sinais, só teria um, então vai facilitar e muito. Infelizmente, o projeto já foi para licitação, mas parece que não apareceu nenhuma empresa que pudesse realizar a obra, mas isso está tramitando lá na Secretaria de Obras, e eu quero, tomando aqui a parte de Vossa Excelência, agradecer ao prefeito municipal e ao secretário de Obras e à Secretaria de Olaria, que por nossa solicitação, já desde o ano passado, foi asfaltado esse mês a Rua Bahia, a Rua Acre, a Rua Espírito Santo e a Rua Guaporé e a Rua Santa Catarina. E está previsto já também para o asfaltamento da Presidente Vargas, com a Júlia Antônio Turra também. Então, e a mais algumas ruas, Rua São Roque, por sinal. Então, eu queria aproveitar esse momento e agradecer também, já que foi feito essas obras lá nesse momento. Então, senhor presidente, para concluir, eu coloquei alguma indicação aqui que fala sobre, tratamos disso aqui, o recuo do ponto de ônibus em frente à Frivel, ao 11º Batalhão, a Cresce Girassol,
ou ir à creche Girassol e creche Madre Roseli. Eu acho que, não sei se a Rota 116, que cuida desse trecho, juntamente com o Altran, juntamente com os órgãos, devem de agilizar o recuo, porque aquele congestionamento que nós temos ali também se deve pelo atravancamento da pista quando o ônibus para buscar os passageiros, para que os passageiros embarquem. E ali o ônibus fica parado ali de 5 minutos, 3 minutos e atravanca todo o trânsito. Ali perto do Hospital Raul Sertão foi feito aquele recuo. E ali já facilitou um pouquinho, vereador Renato Abiame. Agora, se faz nesses outros pontos, perto da Frivel, por exemplo, tem uma área de recuo ali magnífica. Eu tenho certeza que a direção da Frivel não se oporia em nada. E no 11º Batalhão também é uma área pública. Então, conversando com o Estado, eu creio que conseguiria resolver aquele problema. Portanto, senhor presidente, essas são as indicações que a gente tem apresentado aqui, são muitas delas, e principalmente sobre o bairro Nova Suíça, que eu volto a frisar. Mais de 8 ruas sem calçamento, a gente tem pedido, tem encaminhado, e até agora nada. Eu tenho fé que nós vamos conseguir. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Senhores vereadores, vamos dando por encerrados os trabalhos desta sessão, marcando a próxima para o dia 21 de setembro, terça-feira, às 17h30. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.